Kamaru Usman e Rose Namajunas em teste de fogo neste sábado. E a Amanda Nunes vencerá Kayla Harrison? Vem ver. 3 tapinhas. Cavaleiros e brutamontes, donzelas e desdonzeladas, vocês são privilegiados por estarem em 3 tapinhas nessa edição desta quinta-feira. Você que está vindo na sexta, você que está vindo no sábado, não importa, é um privilegiado, é uma privilegiada, porque temos um convidado ilustre que há muito tempo ansiávamos, né, por voltar aqui aos 3 tapinhas. Vou fazer um mistériozinho, já vou falar daqui a pouquinho. Primeiro, eu quero dizer o seguinte, olha só. Kamaru Usman, Rose Namajunas, Edman Shahbazyan, Cody Garbrandt, Raoni Barcelos. Esse Fight Night tá melhor que o UFC 316? Eu tô exagerando? Tô exagerando. Amanda Nunes e Kayla Harrison, vem aí. Atenção, vamos discutir sobre isso também nessa edição de 3 tapinhas. E agora sim eu vou revelar. É ele, Rodrigo Tanuri, do MMA Pride Brasil, um dos canais que eu mais prestigio, que eu mais assisto, todo dia, todo santo dia, tem um Tanuri na telinha do meu celular aqui, trazendo alguma notícia quente para mim, sempre com uma análise muito legal. Vai resenhar com a gente aqui, Tanuri está entre nós e vai dar seu pitaco sobre Amanda Nunes ou Kayla Harrison e sobre o seu pitaco sobre as lutas deste UFC Fight Night desse sábado. O UFC Atlanta, Meloto, é isso? É isso aí, UFC Atlanta. UFC Atlanta. Segura aí, Meloto, que eu já trago você de maneira oficial. E é o seguinte, fique com a gente até o final, porque nessa edição especialíssima com o Tanuri, a gente vai inaugurar aqui o Quiz 3 Tapinhas. Vamos descobrir quem sabe mais de MMA, Tanuri, Meloto ou Barbie. Eu elaborei perguntas e regrinhas aqui que eles não sabem ainda, então vamos descobrir daqui a pouco qual dos 3 manja mais de MMA. Já deixa seu like, porque ele é sempre muito importante pra gente, mesmo, né? Dá o like. Ah, depois o Barbie falou alguma coisa que você não gostou, o Rampazzo falou mal do Poatan, aí você vai lá e dá o dislike, não tem problema. Você muda depois, durante o caminho. Mas começa dando essa confiança pra gente, ele é importante. Você que está vindo do YouTube, sempre muito bem-vindo. Você que está vindo do Spotify, também sempre muito bem-vindo ou bem-vinda. E aqui, meu amigo Tanuri, vamos começar por você. A gente começa desespinhando a garganta, né? Porque esse é um podcast, uma edição, em que a gente fala fundamentalmente do evento deste sábado. No caso, Usman versus Buckley. Mas antes da gente mergulhar nas notícias do MMA, né, que estão pipocando, e nessa edição do próximo sábado, vamos olhar no retrovisor e só ver se ficou alguma coisa engasgada do UFC 316. Você tem algum espinho aí, Tanuri? Conta pra gente. Bem-vindo, meu amado. Brothers, fala aí, galera. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Uma honra, gosto muito dessa galera. O Tim do Bem, né? O Tim do Bem, tão famoso. Olha, com certeza tivemos sim alguns espinhos, mas eu vou dizer um. O UFC escalou de novo Sean O'Malley numa disputa de cinturão. Ninguém queria ver isso. E o resultado foi ainda mais avassalador, né? Obviamente, quem gostou muito disso foi o senhor Merab Dvalishvili, que reforçou o seu legado, a sua qualidade, e mostra que pode sim ser um showman. Então agora, Sean O'Malley, que o UFC tanto quis emplacar, vai ter que nadar muito para um dia voltar a disputar o cinturão, se é que isso vai acontecer. Então, para mim, cara, fiquei muito feliz pelo Merab e porque o Sean O'Malley perdeu numa luta que foi forçada. Nenhuma necessidade dessa revanche. Muito bem pontuado, acho que todos nós aqui concordamos com ele. Agora sim, Meloto, chega mais, apresente-se, dê as suas boas-vindas para a nossa audiência e desespinha o que ficou entalado aí do UFC do sábado passado. Salve, galera! Bom, o meu espinho é sobre o Pat Mix, a derrota que ele teve nesse sábado. Foi, assim, acachapante. Foi triste de ver. Ele não tinha armas para vencer o Mário Bautista.
E serve mais uma vez como um alerta, reforça, né, esse alerta de que o que está dentro do UFC tem muito mais valor, né? Não é porque você foi campeão de uma outra organização que você vai chegar no UFC e você vai conseguir desempenhar da mesma forma. Existem níveis, né, como dizem, e cada vez mais isso aí vai ser dito. Mas, assim, isso é um alerta, tá? Não é um decreto, não é uma regra realmente de que nenhum outro campeão de nenhuma outra organização não vai ter sucesso no UFC. Eu posso citar alguns nomes, alguns campeões que chegaram ao UFC, inclusive perderam em sua estreia, e mesmo assim, depois disso, foram campeões do UFC, como o Ed Álvares, o Luke Rockhold, o Carlos Condit, o Anthony Pérez, o Maurício Shogun, né? Todos esses foram campeões de Bellator, Strikeforce, WEC, do Pride, né? Cormier também. Oi? Cormier. Isso, exatamente. O Cormier, no caso, ele chegou no UFC vencendo, né? Esses que eu citei, eles perderam na estreia, né? Como o Pat Mix. Dá pra citar o Ben Henderson também, assim como o Cormier, de um lutador também que foi campeão do UFC, né? Esse aí já chegou vencendo. Tem alguns outros nomes que bateram na trave, o Gilbert Melendez, o Josh Thompson, para muitos foram garfados nas disputas de cinturões que tiveram, mas é isso, assim, eu acho que existem níveis no jogo, mas assim, isso aí ajuda a gente a frear nossa empolgação com alguns nomes, né, vamos sempre botar um asterisco em cada campeão de outra organização, porque realmente, né, mas eu acho que a gente também não vamos desconsiderar o que tem fora, vamos olhar também com carinho, porque em algum momento vai chegar um grande nome. Posso citar o Usman Nurmagomedov e o Paul Hughes, que para mim são os dois maiores promessas fora do UFC pra gente ficar de olho pro futuro. Meloto, assina embaixo, para a maioria das regras há exceções, realmente não dá para definir, colocar como pedra fundamental, então que quem está fora do UFC não presta. A gente tem alguns exemplos, como você mesmo pontuou, que ilustram isso, mas também concordo com você de que existem níveis que o UFC de fato é a primeira divisão, é a primeira prateleira, então sempre tem isso, sempre pode mudar, pode ser que num dado momento as estrelas se alinharam e o melhor lutador de uma categoria por diferentes conjunturas está fora do UFC, mas isso é exceção. Na grande maioria, nego vai chegar no UFC e vai ter choque de realidade como teve o Pat Mix. Eu concordo mesmo com essa tese. Agora sim, sei lá quanto tempo de podcast já tivemos e não ouvimos a voz de João Menegari Barbi. Eu estou até com saudades, né, da voz rouca do capitão. Capitão Carisma, por favor, traga a sua vozinha. Eu não sei de onde eu tirei que ela é rouca, né? Na verdade, é uma voz de Anderson Silva. Traga a sua voz de Anderson Silva, porque estamos com saudades dela, meu amado Barbie. Soldados e soldadas, sejam muito bem-vindos ao podcast do Round Extra. Até falei Round Extra aqui, tô viajando. Olha isso. Saudações, soldados. Ó, você primeiro deixa a tropa entrar, depois chega o seu capitão. Saudações, soldados, sejam muito bem-vindos. O meu espinho na garganta dessa vez, eu gostaria de falar mais do Merab Bivadishvili, que eu acho que, tipo assim, botar esse ponto de exclamação nesse desfecho serviu para deixar muita gente, inclusive eu, cientes do quão impressionante esse lutador sabe? E do tanto que ele tá melhorando. Bicho, ele ganhou até em pé. Claro que existe uma questão, mas ele usou quedas para ganhar em pé, beleza, mas é por isso que são artes marciais mistas. A questão aqui é que eu acho que as últimas 9 lutas que o Merab fez, cara, eu não sei se eu me lembro de uma sequência tão impactante quanto essa na história do MMA, sabe? Só tem pedreira. Não tem uma luta fácil ali. É só lutador do mais alto nível, e a coisa mais impressionante é que todos têm jogos muito diferentes. Tem wrestler, tem grappler, tem trocador, tem cara que prioriza boxe, tem cara que prioriza Muay Thai, tem cara que com o Sean O'Malley com uma base mais longa que gosta de contragolpear, e o Merab dominou todos. Sabe, ganhou de todos sem deixar dúvidas, e o cara tá melhorando, sabe? É até muito doido você pensar que um cara que meteu 5-0 em um lutador do nível do Petr Yan não estava nem sequer no auge dele, porque eu acho realmente que o Merab de hoje, ele é muito superior
ao que venceu o Petrinha, mas muito superior, sabe? É impressionante o que ele vem fazendo, o trabalho que ele vem fazendo. E eu vou dizer uma coisa aqui, que eu acho que a gente tem que começar a pensar no Merab como o rei do peso por peso hoje. Porque a gente está falando do Islam, e claro que existem muitos argumentos para o Islam. Só para constar aqui, que quando a gente fala do top 3 peso por peso, todos ali são excelentes lutadores em excelentes sequências, com ótimos nomes no cartel. Todos são. Eu não estou falando que o Islam não tem boas vitórias de forma alguma. É só que a força da sequência do Merab, cara, só tem nome grande, só tem nome forte. É impressionante. Enquanto o Islam tem aquelas questões, tipo assim, pegou um cara que não deveria ter disputado cinturão algumas vezes, né? O Volkanovski pegando a revanche de última hora, Dustin Poirier vencendo um top 12 e indo para a disputa de cinturão, o Moicano que pegou a luta de última hora. Isso não desmerece o quão bom o Islam mas a sequência do Merab é assustadora, bicho. É uma coisa realmente incrível o trabalho que ele vem fazendo. Na minha opinião, eu já comecei a pensar nele como o maior peso galo de todos os tempos, porque mesmo que ele não tenha o número de defesas de cinturão, até mesmo se você pegar, tipo assim, o número de defesas de cinturão também não é tão distante, vale constar, porque eu sei que eu ressalto muito essa questão aqui, eu acho que ele tá 1 ou 2 defesas do Dominick Cruz, posso estar incorreto aqui, se alguém pode me corrigir depois, mas a força da sequência dele, antes mesmo de disputar o cinturão, cara, é uma parada extremamente assustadora. O domínio que ele vem tendo é incrível. Que lutador! Boa, Barbie. E concordo que essa discussão está posta. Merab já poderia ser considerado o melhor peso galo de todos os tempos? Dá para concordar, dá para discordar, a discussão está posta, só que ele está construindo o seu legado, né? Ele ainda será favorito para as próximas defesas de cinturão, e é possível que a gente chegue em algum momento numa situação incontestável com relação a essa afirmação. Eu não tenho espinho na garganta, eu estou bem resolvido com este evento. Vocês trouxeram todos os pontos aqui que eu concordei com tudo que foi dito, me senti bem coberto aqui. Quero só, então, lembrar que eu tinha dado uma nota para esse evento, para o card, no caso, um teto máximo de 7,5. Ou seja, se as lutas todas fossem espetaculares, a nota do evento seria 7,5. Foi a nota de partida do card. Eu critiquei o card, Tanuri. Eu não gostei muito desse card do UFC 316. Deu uma nota baixa de partida, 7,5. O evento foi bom. Foi bom. Então, a nota final ficou 6. Né? Se tivesse sido 10 a nota de partida, seria uma nota final 8,5, seria uma nota alta. Né? Rampazzo é rigoroso na hora de dar notas para evento. Tá? Não vai conseguir 10, 9, 8,5 facinho aqui, não. Tá? Nota 6 para o UFC 316, que teve 7,5 como nota de partida. É isso. Daqui a pouco eu vou dizer qual é a nota de partida deste UFC Fight Night, Usman e Buckley. Aliás, chegamos nele. UFC Fight Night, Usman e Buckley. Tanuri, você tá pronto para responder a pergunta capiciosa? Tá pronto para escutar a risada do malvado? Manda! Então escuta aí, Tanuri. Olha o malvado sorrindo para você, Tanuri. Cara, é o seguinte... A gente teve aqui uma discussão na edição passada por conta de um comentário de um seguidor nosso, Thiago Oliveira, se não me falha a memória, dizendo que a gente poderia trazer mais pautas quentes. E depois vai chegar no Rampazzo Reage aqui, teve um comentário que eu selecionei que eu achei brilhante, e eu já estou começando a colocar em prática o que esse comentário sugeriu, que é encaixar em alguns quadros algum assunto quente quando possível. Boa. E tem uma bola pingando, que é a luta entre Amanda Nunes e Kayla Harrison. Essa luta está casada. Ela foi casada no sábado passado dentro do Octagon. Essa luta deve acontecer mesmo. Tem aí testes que a antidoping que a Amanda vai ter que fazer. Não acho que vai ser tão rápido, mas a luta vai acontecer, o que tudo indica. Minha pergunta capiciosa para o senhor é o seguinte: Amanda Nunes ou Kayla Harrison? Qual será a sua aposta no palpitão do canal Contragolpe? Vai contar agora.
Primeiro de tudo, fiquei muito feliz. Inclusive, para mim, esse momento da encarada foi a nota, assim, para subir esse evento, que você também... Eu estava muito crítico quanto a esse evento numerado. Essa é a imagem que fica, como diz Rhodes. Então, é uma super luta de verdade e, sinceramente, não quero ter aquele papel de vilão, de brasileirinho, mas já tendo, eu acho que, nesse momento, é uma luta muito perigosa para Amanda Nunes fazer. Porque ela vem do tempo de inatividade e ela vai enfrentar essa Kayla Harrison como campeã e fazendo o que fez, porque ela não só venceu a Juliana Penha, ela venceu mostrando aquela força que se esperava que ela seria mesmo, da PFL. Uma Kayla Harrison já ambientada com o UFC. Então eu acho que é aquela Kayla Harrison locomotiva. Se a Amanda Nunes tivesse feito essa luta com ela no MMA, para mim, favoritismo seria sim da brasileira. Mas nesse cenário, eu acho que complicou, cara. Acho que complicou. Porque é uma Kayla Harrison já com uma outra experiência nesse esporte. Esse tempo parado, por mais que a gente esteja falando de Amanda Nunes, eu fico receoso. É uma lutadora muito forte do outro lado, lutava no peso leve, ou seja, 2 categorias acima do que ela está lutando, com aquele jogo de judô que todo mundo sabe, bicampeã olímpica. Eu tendo aí com Kayla Harrison. Inacreditável, mas hoje é assim que eu iria. Tanuri, muito bem justificado, explanado. Você, no palpitão, vai de Kayla Harrison em qual método, por favor? Cara, assim, eu vou até de TKO. Ai. Kayla Harrison TKO. Ô, Meloto, não é sua pergunta capciosa ainda, mas eu lhe dou 20 segundos para você dizer seu palpite para o palpitão do canal Contragolpe. Kayla Harrison ou Amanda Nunes e por quê? 20 segundos. Bom, a Amanda ela não é imbatível, por mais que muitas pessoas acreditem nisso. Ela perdeu para Juliana Penha, esse elefante na sala precisa ser sempre mostrado. Ela perdeu antes disso, né, um pouco mais ali do auge dela, para Cat Zingano. Então a gente assim não é o supra-sumo, assim, sabe? Ela tem brechas. Claro. Então, a Kayla Harrison é uma lutadora que tem um jogo para bater ela. O jogo de grappling, o jogo de cansar, o jogo de mexer com o psicológico dela. Então, meu palpite hoje vai em quem tá em atividade. A Amanda Nunes, infelizmente, virou uma incógnita. Ou seja... Kayla Harrison, eu diria por TKO também. Barbie, 20 segundos, por favor. Estou ansioso. Vou dizer que os argumentos dados aqui... Barbie, salva, pelo amor de Deus. Fala, Barbie. Os argumentos dados aqui são extremamente coerentes, mas eu vou entrar com um contraponto aqui, que até baseado no que eu vi no sábado, a impressão que eu fico é a Amanda precisa não estar bem fisicamente para ela perder essa luta. Não dizendo que aquela seja ruim, eu só acho que se a Amanda estiver em uma boa condição física, na condição física que ela aposentou, por exemplo, eu acredito que ela ganhe essa luta e acredito até que ela ganhe de uma forma razoavelmente tranquila. Eu vou dizer assim, eu vou colocar a fé na Amanda nessa luta. Se ela não tiver numa boa condição física, ela vai tomar um atraso, porque aquela é muito maior do que ela, mas eu acredito que ela vai entrar bem. Fico com medo desse tempo parado, como vocês falaram, os argumentos aí são muito bem dados, mas eu vou de Amanda Nunes. Difícil, porque a Amanda recentemente vem gostando de brincar com a presa, sabe? Mas eu acho que eu vou de Amanda Nunes por decisão. Bom, não vou ficar em cima do muro. Eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas eu não sou um cara de muitos ídolos, nunca fui na minha vida. Deve ser cultural, alguma coisa a ver com a minha educação. Nunca fui de ficar idolatrando pessoas, de ter pôsteres no quarto. Eu nunca fui isso. E claro que isso se estende na minha relação com esse esporte. Eu não sou um cara de muitos ídolos. A Amanda está entre os lutadores / lutadoras que eu mais admiro há muitos anos. Há muitos anos. Ela poderia ocupar esse papel de grande ídolo meu no MMA. Não sei se eu já tinha dito isso neste canal. Dito isso,
para mim, tem um argumento muito poderoso aí, que é a inatividade. O meu palpite, num palpitão hoje, com dor no coração, torcendo para o Barbie acertar, o meu palpite hoje seria Kayla Harrison por decisão. Acho que ela venceria mais rounds ali, controlando. Esse seria o meu palpite. Eu só queria colocar uma questão aqui, que é porque ninguém falou isso. Mas, tipo assim, uma coisa que eu pensei nesse final de semana e que me fez apreciar muito aquela Harrison é que ela bateu o peso em todas as lutas que ela fez, inclusive para essa luta com o cinturão. Foi um peso que ela nunca tinha batido antes, cara. Porque não tem uma libra de tolerância quando você vai bater a disputa de cinturão. É 135 libras, assim, cravado. Mas, cara, a gente tem que saber que ela tem tempo contado nessa categoria. Ela não aguenta fazer esse corte para sempre. É muito, muito pesado. Dá para você ver na cara dela Mas o quão pesado é esse. Próxima, né? Hã? A luta contra a Amanda é a próxima. Pois é a próxima. Mas, tipo assim, até mesmo esse corte que ela fez contra a Holly Holm, que ela fez contra a Kathleen, que ela fez contra a Juliana, é um corte que cobra muito. E eu fico pensando que a gente sempre pensa assim no card da Amanda, mas eu não sei se o card da Kayla duraria muito mais, tipo, fazendo esse tipo de corte, sabe? Ótimo ponto que você esteja certo, porque, de novo, é raro, mas essa é uma luta em que eu estaria, tipo, com o coração a milhão, porque teria um ídolo ali, alguém que eu gosto muito, não se chamaria de ídolo, mas alguém que eu gosto muito, que é a Amanda. Eu até questiono, a Amanda tá fazendo bem de voltar para essa luta, de mexer num time que tá ganhando, né, no sentido de que ela hoje ocupa o espaço de GOAT do esporte para a grande maioria dos fãs e para a grande maioria da mídia especializada, ela não deveria dar uma John Johnizada e deixa o meu cartel quietinho? Você tem alguma informação, Tanuri, sobre a bolsa que a Amanda Nunes vai ganhar nessa luta que justifique esse retorno? Ou você acha que é uma coisa esportiva mesmo? Coçou, quero voltar a lutar. Por que ela tá voltando, Tanuri? Eu acho que coçou. Eu acho que coçou é algo que eu sempre bato na tecla de quando um lutador anuncia aposentadoria, eu não acredito. Eu não acredito. Pode passar 1 ano, 2 anos, esses caras vão voltar. Por exemplo, José Aldo. Eu acho que não está definido não, tá? No próximo UFC Rio, eu acho que ele poderia pintar aqui de novo. Então, assim, eu acho que é por isso. E curioso também, a própria Amanda Nunes falou que ela tá voltando e não é só para lutar contra a Kayla Harrison, não. Exato. É para lutar, tipo, dando continuidade. Que loucura, né? Loucura. Ela falou até onde o corpo dela aguenta. E assim, gente, tá com... o Rampazzo citou o exemplo do John Jones. Agora o Tanuri citou o exemplo do Aldo. Eu ia citar o exemplo do Cerrudo também, né? Que não deu muito certo, um precedente ruim aí. E é uma luta que, assim, até eu acho que quem não gosta de MMA feminino vai ver. Porque é outro patamar, é uma parada, assim, super luta mesmo. Pura um pouco a bolha. Para salvar o esporte, com certeza, Rampa, com certeza. Porque a Kayla é uma bicampeã olímpica, ela tem uma ressonância nos Estados Unidos. Total. É uma luta que fura um pouco a bolha, com certeza. Bem pontuado. Eu como fã, por mim, a Amanda ficava onde ela estava, ali, sentado num trono de primeiro lugar como GOAT. Não que isso vai invalidar, né, os feitos e as conquistas, mas imagina um final de carreira como o do Anderson Silva para Amanda Nunes. Seria chato, né, Meloto? Ah, sim, com certeza, pelo amor de Deus, né? Já não chega aí Shogun e tantos ídolos, né? Sabe, daqui 2 anos a Amanda perdendo para Kathleen Vieira, umas coisas assim, sabe? Nossa senhora, meu Deus. Não fala, alguém bate na madeira aí. Pelo amor de Deus, olha o tipo de coisa que eu tenho que aturar. Isso é o amor falando mais alto, Barbie. É o medo dando lugar à falta de confiança, enfim, é isso. Mas teremos uma super luta e eu acho que o Barbie trouxe pontos racionais aqui que dá para deixar a gente um pouco mais esperançoso. A gente que torce pela Amanda, né? Ô Meloto, nessa luta você vai torcer para quem? Ah, pela Amanda, com certeza. É um grande ídolo pra gente. É porque a Kayla é uma lutadora simpática também, né? Eu gosto dela.
Mas a Amanda, eu acho que ela traz mais entretenimento. O Meloto, então vamos para a sua pergunta capiciosa, por favor. O Malvado já está sorrindo para você. E eu quero saber o seguinte, cara. A gente tem aí o UFC Fight Night, Usman versus Buckley, com alguns lutadores conhecidos do grande público no card, como eu já falei na abertura. E eu quero saber o seguinte, simples assim. Edman Shahbazyan ou Cody Garbrandt? Qual dos dois será demitido primeiro pelo UFC? Bom, dá para argumentar para os dois lados. Eu confesso que eu mudei o meu voto enquanto eu estava pensando. E nesse momento eu acho que o Cody Garbrandt tem mais chance de ser demitido antes, fundamentalmente por uma coisa que eu acho que é fundamental, que é a diferença de idade. O Cody Garbrandt está com 33 e o Shahbazyan está com 27. E eu acho que isso pesa muito contra o Garbrandt, porque ele vai decair antes do Shahbazyan. Embora o Garbrandt, ele é mais popular, ele tem muito mais fãs, ele atrai muito mais audiência, o UFC provavelmente vai fazer um esforço para manter ele na organização, né, casar as lutas a dedo para ele, mas ao mesmo tempo ele tá lutando no peso galo, que para mim é a melhor categoria do UFC em termos de expansão de nível, né? E o Shahbazyan tá lutando no peso médio, que às vezes flerta com uma categoria meio... Né, agora até deu uma evoluidinha aí, mas sei lá, aparecem nomes às vezes que a gente questiona, né? Por que tá no UFC? Então eu vou com o Garbrandt. Eu acho que ele vai ser demitido antes, talvez, sei lá, até 5 derrotas seguidas, mas é isso. Entendi. Ô, Tanuri, o que aconteceu com esse menino depois daquela vitória para cima do Dominick Cruz? Ele venceu o Dominick Cruz do jeito que venceu e foi amaldiçoado, cara. É inacreditável. Se você falasse naquela noite mesmo que isso teria acontecido com o Cody Garbrandt, ninguém realmente poderia crer. Porque foi um espetáculo que ele fez contra um... Cara, ele envergonhou o Dominick Cruz ali. O Dominick Cruz foi para a coletiva de imprensa, assim, até numa postura honrosa, mas ele nunca tinha realmente visto um adversário assim. Só que não conseguiu ter sucesso, mentalmente sempre foi um lutador muito instável, teve também aquele problema no queixo, e também um TJ Dillashaw que botou tudo que o Cody Garbrandt queria abaixo, né? Abaixo. Mas inimaginável, cara. Impressionante mesmo. E Barbie, você está escutando, ele está sorrindo para você, chegou a sua pergunta capiciosa, capitão. Cara, de novo, né? Vamos nos voltar para o UFC Fight Night deste sábado. Se é que tem, qual lutador do card deste sábado vai chegar a uma disputa de cinturão do UFC? Essa é uma pergunta muito capciosa, para mim. Eu vou dizer assim, existem as respostas mais óbvias aqui, como você pegar caras como o Joaquim Buckley, porque o Buckley vencendo essa luta, tá a uma luta de disputa de cinturão. A questão para mim eu não acho que ele vence a próxima luta, sabe? Eu acho que chegando nesse top 5 da categoria dos meio-médios é um mar de tubarão, e eu honestamente não acho que o Buckley vence os caras que estão lá, sabe? Eu acho ele inferior a praticamente todos. Eu acho que uma aposta mais tranquila aqui seria exatamente nos prospectos desse card. Eu acho que tem 3 que tem mais destaque. Um deles o Mansur Abdul Malik, outro o Omar Sy e outro é o José Ochoa. Também tem o Malcolm Wellmaker. Eu vou deixar ele um pouco de lado nesse caso, porque eu só vi 1 minuto de luta dele até agora dentro do evento. Acho meio difícil tirar um nível para top 5, ainda mais da categoria dos pesos galos. Eu vou dizer aqui que o meu palpite ficaria com o Angelo. Não, perdão, eu li um nome aqui, falei outro. O meu palpite ficaria com o José Ochoa, porque eu acho que ele é grande para a categoria, extremamente longo, muito resiliente, tem boa trocação, tem um bom jogo de chão. Eu sei que ele está vindo de uma derrota aí, mas eu acho que é uma derrota contra um dos melhores prospectos da categoria. Se não fosse ele, seria o Omar Sy, que até por estar numa categoria fraca e ser um cara extremamente atlético e dinâmico, tem muitas chances, mas esse ainda não me convenceu muito. Eu tenho mais fé no José Ochoa. Eu acho que a categoria dele também tem, tipo assim,
é fácil você chegar num top 10 em termos de você não tem que ganhar tantas lutas. Você ganha 3 lutas, você está dentro do top 10 já. Eu acho que ele ganha essa, inclusive, eu acho que. E ele é muito jovem para a categoria também, muito jovem para qualquer lutador dentro do evento. Acho que ele seria a minha aposta para alguém que pode chegar na disputa de cinturão. Mas eu vou dizer que nesse caso não tem ninguém que me salta aos olhos dessa forma. Mas dentre os 4 que eu citei aqui, José Ochoa, Malcolm Wellmaker, Omar Sy, Mansour Abdul Malik, eu acho que ele é o que tem mais chance. Ô, Rampa, e que eventinho legal, né, cara? É o que você falou, um evento muito mais charmoso do que propriamente um evento numerado. Pois é. Essa montagem do UFC tem que melhorar, meu Deus. É impressionante. Ô, Tanuri, e desses prospectos que o Barbie falou aí, se você tivesse que escolher um para chegar numa disputa de cinturão, seria o Showa também? Não, eu iria no nosso queridíssimo negro maravilhoso, Abdul Malik. A gente viu pouco dele no UFC, concordo também com o Barbie que a gente tem que fazer essas ressalvas, mas impressionou. Impressionou, um cara muito confiante, parece centrado, acho que ele vai longe. Mental muito bem, acho que não é aquele tipo de cara que é promessa e cai na armadilha da fama, tô com ele. Quer dar seu pitaco na história aí também, Meloto, antes do Rampazzo reage? Então, eu fico com o Malcolm, o americano Malcolm Wellmaker. O que ele fez contra o Cameron Simon me surpreendeu muito. Eu quero ver um pouquinho mais desse Mansour Abdul Malik, porque até o momento nenhuma luta dele foi para decisão dos juízes, então fica um asterisco aí. Enfim, temos lutinhas e lutadores para ficar de olho neste sábado, né? É isso que descobrimos com essas respostas desses 3 colossos que estão aqui em 3 tapinhas hoje junto comigo. E bora para o Rampazzo Reage. Rampazzo Reage? Olha só, Rampazzo, eu selecionei um comentário só para ler, mas eu quero fazer uma ressalva primeiro, que é o seguinte. O Bernardo Oliveira Apostas, o PH Pedro Sofi, o Thiago Marques Silva, o Ricardo Palmadas, esses foram comentários que eu consegui olhar ali, que se solidarizaram a ideia do fato da gente comentar todas as lutas. Que o voto deles foram, por favor, não deixem de comentar todas as lutas, porque isso é muito legal, vocês fazem de um jeito diferente, e o podcast foi muito elogiado pelo fato da gente passar por todas elas. Para não ser imparcial, teve um comentário que até falou assim, eu sei que estou sendo minoria aqui, mas por mim, eu estou com o Thiago Oliveira aí, que fez o comentário, que foi o Guilherme Anami. Então teve um pouco uma certa divisão, mais pendendo para a gente comentar todas as lutas. Isso tudo se amarra com o comentário que eu escolhi, que é o do Luiz Gustavo. Olha que legal, Meloto, olha que legal, Barbie, olha que legal, Tanuri, olha que legal, Desdonzelada e Brutamontes. Abre aspas. Acredito que o podcast é positivamente fragmentado e os quadros Espinho na Garganta e Pergunta Capciosa deveriam ser justamente o espaço para que sejam comentadas notícias, polêmicas e assuntos do momento. Principalmente o Espinho na Garganta. Ele não... Olha isso aqui, Barbie e Meloto. Ele não precisa ser exclusivamente para comentar sobre o último evento, mas sim sobre qualquer assunto relevante da semana que passou. Terminando o comentário dele aqui. Aí em caixas altas, letras garrafais. É ótimo ver vocês comentando sobre todas as lutas, porque não se alongam e deixam a gente por dentro do evento completo. Cara, eu acho que o Luiz Gustavo trouxe a solução para este dilema. Já tentei fazer um pouco isso aqui, Luiz Gustavo. A minha pergunta capciosa para o Tanuri foi sobre a Amanda Nunes e a Kayla Harrison. E vou começar, porque quem constrói o roteiro sou eu. Eu vou pegar a sua dica e vou começar a salpicar na pergunta capciosa, porque ali eu tenho autonomia, alguns assuntos quentes e noticiosos. E convido o Barbie e o Meloto a expandirem o Espinho na Garganta para além do evento passado, para alguma coisa que possa ter acontecido na semana passada, alguma notícia que passaria batido aqui na nossa gravação e não vai passar por causa do Espinho na Garganta. O que vocês acham, felas? Super apoio, gente. Vamos fazer dessa maneira também, eu concordo.
E aí, Barbito? Ué, mas demais. Falar de luta com o seu capitão, falar mais de luta. Eles estão concordando aí, ô Luiz Gustavo. Ai, que delícia. Ai, eu super concordo. Mas eu quero ver, na hora do espinho na garganta, não vir falar só da lutinha que aconteceu, do não sei o quê. O propósito do Luiz Gustavo é expandir o espinho na garganta. Não é que está proibido falar de alguma coisa que aconteceu no evento passado, por favor. Mas vamos fazer este exercício de tentar trazer notícias para o espinho na garganta também. A pergunta capiciosa é: a bola está comigo. Valeu, Luiz Gustavo. Você trouxe a solução para a gente, meu amigo. Obrigado. UFC Fight Night Atlanta, Kamaru Usman versus Joaquim Buckley. Eu, Rampazzo, estou dando como nota de corte para este evento 6,5. O evento passado, eu dei como nota de corte 7,5. Esse evento, por ser um Fight Night, então é um card muito legal. Como o Tanuri falou, né, até mais apetitoso, com mais tempero do que o evento passado. Ah, Rampazzo, então por que você está dando 6,5 e deu 7,5 para o evento passado? Veja bem, tinham 2 disputas de cinturão no evento passado. Tinha Dvalishvili e Sean O'Malley, tinha Kayla Harris, tinham 2 cinturões em jogo. Isso tem que ter um peso. Não dá para ser um inconsequente aqui, né? Mas está um evento Fight Night muito interessante, muito legal. Se ele for um espetáculo, ele vai ganhar a nota 6,5. É a máxima nota que ele pode chegar. Repito, as notinhas de eventos do Rampazzo são do capeta. Vai ser difícil ter nota alta aqui. O sarrafo tá lá em cima, tá bom? O dia que tiver um evento, a gente pode até fazer um exercício aí um dia do que seria um evento com nota de corte nota 10. 3 disputas de cinturão, no card preliminar, só ranqueado. Vira e mexe acontece umas hecatombes dessas no UFC, né? Uns eventos espetaculares. Não tem acontecido, né, Meloto? Mas às vezes acontece, né? O UFC 300 aí foi o último grande exemplo, né? De um grande card com várias disputas de cinturão e um card preliminar recheadíssimo, né? Davidson Figueiredo e o Cody Garbrandt abrindo o card preliminar. Exato, pronto. Este teria uma nota de corte nota 10, bem pontuado. É disso que estamos falando. Estas são as notas que o Rampazzo dá, de novo, eu estou que nem o Pelé, me referindo a mim na terceira pessoa, dá aqui para esses eventos. Eu vou ser muito criterioso e muito exigente. E aí, Meloto, conta pra gente, então, que horas começa o card preliminar desse sábado e qual que é a primeira lutinha dele? Bom, o card preliminar está previsto para começar às 20 horas, no horário de Brasília, e a primeira luta é entre a Jamie Lynn Hard contra a Vanessa Demopoulos. Aqui um duelo entre ex-campeãs da LFA, a Jamie Lynn Hard pelo peso mosca, a Vanessa pelo peso palha. Hoje ambas lutam no peso mosca, e a Jamie é muito favorita nas casas de apostas, em torno de 1 para quase 5 a diferença de odds. Questiono um pouco, porque luta feminina às vezes é mais parelha do que a gente acha, mas o meu palpite fica com a Jamie Lynn Hart igual, porque eu acho que ela é um pouco melhor na técnica ali de grappling, para anular a Vanessa, que é um ponto fraco dela. E na sequência a gente tem o quê, Meloto? O Philip Howe contra o Ange Lusa. O Philip Howe é um cara muito parecido com o Neil Magny, até o físico dele, né? Mas o estilo também, ele é grande, é um cara que não empolga tanto, não tem muito poder de fogo, e o Ange Lusa, um cara um pouco mais explosivo, que dosa bastante o gás, às vezes ele luta menos do que se espera, mas enfim, o Philip Howe aqui é a zebra, e eu não sei se eu tô concordando muito. Eu acho que ele vence essa luta pelo estilo de jogo mais pragmático. E na sequência, a gente tem uma luta pelo peso galo, Barbie, Rick Simon contra Cameron Smoothman. Qual que é o teu palpite aí, capitão? Cara, essa é uma luta bem interessante. Cameron Smoothman, ele é muito bom lutador, entrou no UFC, assim, pegando uma luta faltando, 2 dias, deu um show de trocação, mas ele é muito vulnerável à parte das quedas, até mesmo na última luta contra o Serri Sidney, ele tomou um show de quedas de um cara que é notoriamente trocador. O Rick Simon já tá,
mais para lá do que para cá em termos de auge de carreira. Eu acho que essa aqui, mesmo que o Rick Simon goste de uma trocação, eu acho que ele tem uma franca desvantagem aqui. Vai ser uma questão de ele conseguir ou não impor a parte das quedas. Eu acho que eu vou apostar aqui no Cameron Smotherman, mas eu acho essa uma luta bem parelha, de contar que o palpite ainda está meio ping-pongueando na minha cabeça, porque eu consigo muito enxergar o Rick Simon jogando ele para cima, só porque ele é um cara muito forte fisicamente, mas eu também acho que a parte técnica, assim, a pressão que o Smotherman coloca e o ataque dele de golpes no corpo vão fazer a diferença. Então, meu palpite vai ficar com o Smotherman pelo menos até a segunda ordem. E aí a próxima luta, no peso mosca, tanuríssimo, é o Cody Durden contra o José Uchoa. Ou seja, chegamos aí ao primeiro dos prospectos que o Barbie elencou, que pode, para a gente ficar de olho, né? E aí eu te pergunto, eu imagino que você concorde com o favoritismo do José Uchoa nas casas de apostas, se não, vai dizer daqui a pouco, fique à vontade, mas eu vou expandir o seguinte, em concordar, aliás, você concorda que ele vence a luta, José Uchoa? Eu acho que é um produto, e se o Capitão Carinha falou o nosso Barbie, eu concordo, porque esse cara entende. Então, tô fechado com ele. Porém, o Cody Durden, ele é um lutador chato. Aquele wrestler, então ele tem essa possibilidade. Mas eu vou fechar com o nosso Capitão Carisma. Mas você, então, já explicou e respondeu a provocação que eu ia te fazer. Porra, porque assim, se o José Uchoa é essa maravilha toda, por que a luta tá tão equilibrada nas casas de apostas? Eu ia fazer justamente essa provocação, e você já respondeu. O Cody Durden é osso duro de roer, né? Osso duro, chato, aquele cara pragmático ali. Se ele for para botar aquele wrestling em prática, eu acho que ele pode sim dar uma luta dura. Bom, só isso também. Se for para resolver em prática, aí fica feio para ele. É uma questão estilística também. Só porque você pega o José Uchoa e ele é chutebox, até o osso, sabe? Ele é o cara que, tipo, anda pra frente, troca, quando é quedado, joga a partir da guarda, e aí que entra o problema, né? Você pega um cara que não só defende mal quedas, mas também prefere trabalhar por baixo e coloca contra um wrestler. O casamento estilístico aqui não é uma coisa muito favorável para ele, não. Eu acho que ele vence porque eu realmente acho que ele seja um lutador bem superior, mas o casamento estilístico não é legal. Perfeito. E na sequência, Meloto, a gente tem o maior favorito da noite, é isso? Exatamente. O Malcolm Wellmaker contra o Chris Moutinho, né? O Malcolm muito favorito. 1-8 em algumas casas de apostas, 1-10, porque ele, além de estar invicto, ele derrotou uma grande joia, relativamente, né, ainda não mostrou muito também, que é o Cameron Saaiman, na estreia dele no UFC, nocauteando. Então, assim, é um grande cartão de visita dele, que ele teve. E o Chris Moutinho também diz muito sobre o Chris Moutinho, né, porque um cara que no UFC anteriormente que ele passou, né, não teve boas atuações, foi demitido, agora emendou 5 vitórias seguidas fora do evento e voltou, mas a desconfiança segue grande. E meu palpite vai certamente no Malcolm, que para mim é um grande lutador com um grande potencial. Inscreva-se aqui em Três Tapinhas. Nós temos poucos inscritos. A gente traz Tanuri, a gente traz André Bittencourt, a gente traz Laerte Viana, e a gente continua com poucos inscritos. Inscreva-se, por favor, pega esse vídeo, manda para alguém, manda para o primo, manda para a tia, junte-se a nós, vamos passar da marca de 1000 inscritos para o Barbie vir aqui imitar uma galinha e cacarejar. Por favor, junte-se a nós. E a próxima luta, Meloto, dá para dizer que temos 2 veteranos, você que adora idosos? Exatamente, mas assim, calma um pouquinho aí, porque às vezes eu também vou nos veteranos também. Michael Chiesa contra Kurt McGee é uma luta entre 2 lutadores que, se não tivessem no UFC, eu acho que eles não fariam muita falta. Tô falando baixo aqui para não ofender. Mas assim, é que o Kurt McGee, gente, eu não sei o que ele tá fazendo no UFC ainda, sinceramente. É um lutador que nunca me encheu os olhos, não tem poder de nocaute. Qual a memória que a gente tem do Kurt McGee nos quase 15 anos que ele tá no evento? Então, enfim, olha o hater do McGee, né? Acharam um. Mas o Michael Chiesa assim, é muito favorito
pelo histórico que ele tem, já venceu nomes muito maiores, grappling de alto nível. Se levar para o chão, um abraço, né? Então, meu palpite fica com o Michael Chiesa, apesar que ele tá velhinho também, né? Mas os dois estão. E aí, fechando o card preliminar, Tonuri, a gente tem no peso meio pesado o Paul Craig e o Rodolfo Bellato. Qual o seu palpite e por quê? Olha, uma luta que já deveria ter ocorrido, não aconteceu horas para essa luta ocorrer por conta de uma herpes do lado do brasileiro. Assim, o Paul Craig é um lutador vencível, seja no peso médio ou nos meio pesados. O problema é justamente o brasileiro Rodolfo Bellato, que para ele vencer ele tem que passar um perrengue tremendo. É incrível, ele só protagoniza épico no UFC, até de forma desnecessária, não precisa sofrer tanto. Então aqui eu não sou aquele brasileirinho, né? Mas por conta da fragilidade atual do Paul Craig, eu vou com o Bellato. Não porque o Bellato é essa Brastemp toda, é o novo campeão de forma alguma, mas é porque nessa altura do campeonato eu acho que aquela magia do Paul Craig de achar finalizações contra grandes nomes, acho que já deu o que tinha que dar, né? Ankalaev e Jamal Hill. Acho que agora não vai ser o caso, não. Pelo amor de Deus. Ô Barbie, falando só pra gente fechar essa luta e o card preliminar, você dá o favoritismo para quem e coloca em percentual aí, só pra gente entender a tua visão dessa luta. Eu acho o Rodolfo Bellato tranquilamente favorito. Eu daria uns 70-30, eu acho. 70-30. E se o Paul Craig, esses 30% do Paul Craig, é o quê? É aquela chance de achar um braço numa guarda? É isso aí? É isso aí, mas eu vou dizer que assim, tem umas questões do Bellato em particular que me assustam um pouco. Tipo, a luta a última luta que ele fez contra o Jimmy Crute, ele meio que puxou o cara para montada em um determinado momento ali, e esse negócio me assombra até hoje, sabe? Esse tipo de besteira. É nisso que eu tô colocando os 30%, mas eu acho que Paul Craig, você fazendo o jogo certo, você deve conseguir uma vitória de boa. Vamos voltar a falar dessa luta no campo minado daqui a pouco, vocês já vão saber de quem. E antes de irmos para o card principal, eu quero fazer um convite para vocês de ficar com a gente aqui até o fim, porque daqui a pouco vai ter o quiz Três Tapinhas. Quem manja mais de MMA? Quem manja mais de MMA? Rodrigo Tanuri? Igor Meloto, do MMA Meloto? O João Barbie, o Capitão Carisma? Quem vai ficar por último? Quem vai ficar em primeiro? Quiz Três Tapinhas. Vocês não perdem por esperar. Estou colocando os três na fogueira aqui, né? Daqui a pouco um vai fingir que a luz acabou para não participar. Né? Tá todo mundo com medo. Quiz Três Tapinhas. O que virá deste quadro que eu inventei da minha cabeça aqui no fim de semana? Meloto, chegamos agora no card principal. Que horas ele começa para a gente se organizar, para saber que horas que pede o iFood? Então, começa às 23 horas. E a primeira luta é entre o Alonso Minifield contra o Omar Sy. Aqui um duelo entre dois atletas explosivos, né, com poder de nocaute. Um ranqueado, né? O Alonso Minifield nos pesos meio pesados. E, cara, o favoritismo muito grande do Omar Sy, né? Porque estreou no UFC mostrando o potencial, né? Um cara invicto, um estilo que agrada alguns, outros não, né? Ele gosta de usar o grappling, mas também tem uma pesada. Então, cara, aqui vai depender um pouco eu acho, da qualidade do queixo ali do Alonso de suportar as pancadas, porque se ele suportar os golpes do Omar, a luta pode ficar mais equilibrada do que as odds mostram. Então, o meu palpite fica com o Sy, porque o Alonso tem essa vulnerabilidade, mas sempre fica aquele pé atrás, né? E mais um prospecto que o Barbie elencou aí na sua lista de vai que dá cinturão. E na próxima luta, no peso médio, a gente tem mais um prospecto que o Barbie elencou aí, que é o Mansur Abdulmalik contra o Cody Brundage. E o que esperar desse espécime de Homo sapiens, ô Tanuri? O que esperar, né, desse deus grego-africano? Conta pra gente. Não, aí você falou comigo, né? A minha linguagem, realmente, o Deus de Ébano, o Negro Anjo, cara, eu espero um show desse titã.
com todo respeito ao Cody Brandes, que assim, cara, muito limitado, não. Acho até que não tem nível de UFC o Cody Brandes. O UFC faz uma força danada para mantê-lo, porque em termos de nível, vamos falar de nível técnico, como diz o Casalberto? Não tem. Não tem. Então, para mim, inclusive, o Abdul Malik está sendo alimentado justamente com esses lutadores de nível qualquer. Para ter aquele hype, aí quando for a hora, sabe, justificar. Aqui é a luta para ele dar show. Então eu espero um nocaute, e um nocaute assim, castigando, cara. Castigando, e acho que ele vai conseguir, não vai decepcionar, não. Por favor, cavaleiros e brutamontes, donzelas e desdonzeladas, acompanhem as lives que o Tanuri faz lá no MMA Pride Brasil depois dos eventos. Assim, é para deixar o evento UFC no chinelo. A melhor parte do UFC no sábado não é o UFC, são as lives do MMA Pride Brasil. Cada uma, cara, é maravilhoso. Assim. Você tem dificuldade de dormir de tanto que você ri. Esses caras me inspiram, pô. Não dá, pô. Imagina, aparece um Abdul Malik na sua frente. Exato. Você tá entendendo, pô? Maravilhoso. Agora, eu só vou jogar essa pergunta aqui no ar, Meloto, da próxima luta, peso galo, o Cody Garbrandt contra o Raoni Barcelos. Raoni Barcelos favorito nas casas de apostas. Vocês concordam com isso? Eu concordo, porque o Raoni tem um jogo que é muito semelhante ao jogo que o Davidson utilizou no UFC 300 para ganhar do Cody. Aquele wrestling pragmático. Mas o Raoni não é o Davidson. Exato, tem esse asterisco aí, a gente fica sempre com o pé atrás, né? Mas, assim, a gente tem que ir pelo momento. No momento, o Raoni venceu o Peyton Talbot com um jogo, assim, que surpreendeu muitos. Bota o Peyton Talbot contra o Cody Garbrandt. Eu não sei se o Cody passa pelo Peyton. Então, não sei se ele passa pelo Raoni também, acho que não. Ô, Barbie, no Pop no canal Contragolpe, o Tanuri, que a gente faz umas votações, né? Porque o voto vem de 3 tapinhas, e às vezes dá briga aqui. Então, essa daí, o voto de Minerva vai ficar com você, Barbie, porque o meu palpite está indo no Cody Garbrandt. Olha eu indo no velhinho aí, hein? Vocês me complicam demais a vida, bicho. É porque, tipo assim, você falou bem que o Raoni não é o Daiko, mas eu vou dizer que eu acho que o jogo de wrestling do Raoni é mais forte do que o do Daiko. O Daiko, como um lutador, no geral, assim, é um atleta melhor, tem mais poder, tem mais armas, tem mais variedade. Mas o Raoni tem um arsenal de quedas e entradas melhores, sabe? Tipo assim, é uma luta complicada, porque o Garbrandt, no auge dele, ele defendia queda muitíssimo bem. Até o fato que o Davidson conseguiu impor esse jogo em cima do Garbrandt foi muito surpreendente para mim. Eu apostei no Daiko para aquela luta, mas a forma como isso transcorreu me foi surpreendente. Eu vou querer rever essa luta contra o Daiko antes de firmar o meu palpite, para ser sincero, porque eu quero ver, tipo assim, como o Raoni pode abordar essa parte do wrestling, se a questão de força física não vai fazer diferença, velocidade. Eu acho que existem algumas perguntas aí que eu ainda não tenho a resposta. E teu palpite tá indo, hein? Eu ainda não sei o meu palpite, criatura. Arregou. Vocês façam fila. Eu dou uma na você e eu dou outra na você. Ô, Tanuri, qual que é o teu palpite aí, né, nessa luta? Eu estou curioso. E além disso, a gente também tem que trazer a última performance do Raoni Barcelos contra o Peyton Talbot, que foi de uma, olha, excelência que acho que nem ele imaginou. E ele ficou possesso, cara, com o quão desacreditado ele estava. Então, acho que ele vem com esse espírito, sabe, do que ele conseguiu fazer e manter agora. Quem sabe ele consiga emplacar uma sequência aqui, vencendo um ex-campeão. Ele pode até ter uma pretensão de voltar a um top 15. Então, acho que hoje é um momento para ele vencer, sim, um Cody Garbrandt que, né, tá mais para lá do que para cá, infelizmente. Um cara que a gente viu que ele pode fazer, mas hoje está muito longe. Vou com o Raoni Barcelos, fiquei muito realmente feliz e empolgado pela última performance dele. Você trouxe um bom ponto, Tanuri, que é a motivação que o Raoni deve estar nessa altura do campeonato. Ele se revitalizou, né? Ele venceu muito bem o Peyton Talbot, foi uma coisa muito mesmo. Muito bem observado. Antes de eu passar para a próxima luta, Tanuri, eu quero saber o seguinte: por que às vezes o vídeo
do Palpitão no Canal Contragolpe não traz Vossa Senhoria? Cara, isso daí é porque já teve uma tremenda de uma polêmica, né? Como você sabe, haters, né? Tem pessoas que têm mais haters do que fãs, você sabe muito bem isso, né? Ainda mais quando é palpite e quando você vai muito contra brasileiros. Ih, rapaz, aí cai tudo em cima de quem? Ou de mim ou de Filipão Pacheco, amigo de vocês. Né? O amigão de vocês. E, cara, isso é um Felipe saco. Pacheco, o que é seu tá guardado, meu patrão. Desce a lenha, Darby, desce a lenha nele. Mas prossiga, Tanuri. Cara, então, assim, eu não quero mais esse negócio pra mim. Sabe, ficar lendo coisas hostis, assim, eu realmente... Não, cara. Não, cara, mas é porque ali é uma diversão. Mas eu vou te chamar no privado depois, cara. Isso você precisa entrar por um vídeo e sair pelo outro. Cara, mas eu acho que é tão gratuito e depende de alguns termos que o pessoal fala, entendeu? Que isso aí pesa. Vai além, passa. Então, tipo assim, eu realmente quero uma coisa saudável e não tava ficando. Mas não teremos mais, porque você continua preenchendo o formulário e participando da disputa. Sim. Mas eu adorava os seus vídeos, cara. Você era um dos que eu mais aguardava para ver, porque é engraçado. Você falava, às vezes, palpites polêmicos. Sentimos faltas, Tanuri. Cara, mas eu acho que essa galera tem que ser educada, cara. A gente tá aqui, não tá desrespeitando ninguém, então acho que é inaceitável. Você, por um pitaco, e aí você tem a obrigação de acertar tudo, senão você não entende nada, né? Como se o palpite fosse fazer você um entendedor supra-sumo. E o conteúdo que você dá ali, eu acho que, sabe, a educação, para mim, é uma das coisas primordiais. E quando o pessoal não tem, eu nem fico querendo, cara. Nem bato, nem nada. Não, eu entendo, cara. A nossa saúde mental em primeiro lugar, né? Isso eu concordo. Mas oro que você consiga superar, suplantar e voltar a gravar os vídeos, porque eu me divertia muito e sinto saudade. Seguindo aqui... Fui, inclusive, no vídeo da semana passada e tá escrito aqui, Felipe Pacheco é um show à parte, te amo, cara. Você, Hércules Oliveira, você pode entrar na fila também. Você pode entrar na fila. Vamos seguir aqui, o Meloto. Aí chegamos no... Bom, para você, o primeiro demissionário é o Coldiger Brahma. Chegamos no segundo demissionário desse evento, que é o Edman Shabazian contra o André Petroski, né? Mas o Shabazian é levemente favorito nas casas de apostas, né, Melo? Sim, o Shabazian é um lutador muito poder de fogo, né? Muitos nocautes na carreira, poucas decisões. Vem de vitória, então ele conseguiu se recuperar, né? Antes ele tinha perdido. E o Petroski é um lutador bem pragmático, né? Ele gosta de usar o wrestling, tem a parte física ali, né? Que ele gosta de levar o adversário até o limite. Vem de vitória também, aliás, vem de uma boa sequência de vitória, 3 vitórias. E há pouco tempo atrás tinha perdido pro Michel Pereira, né? Curioso isso, porque já tá bem aí na fita de novo. E, cara, não sei se eu concordo com esse favoritismo do Shabazian. Eu acho que o jogo pragmático do André Petroski vai fazer ele vencer essa luta, porque o Shabazian é vulnerável, passa do segundo round, ele vira outro lutador. Não sei se ele consegue uma definição logo no início. Vai ter uma chuva de tempestade ali. Se o André Petroski passar, eu acho que ele vence a luta. Olha aí, muito bem opinado. Acho que eu fecho com você nessa também. E aí a gente chega no Main Event, Tanuri, Rose Namajunas e Miranda Maverick. A Namajunas, favorita nas casas de aposta, 7ª no ranking, contra a Miranda Maverick, 11ª do ranking. Qual a tua opinião sobre esse favoritismo? Qual o teu palpite? Como que você imagina a luta desenrolando, Tanu? Favorita, sim, mas eu acho que é uma luta que não tende a ser fácil, como muitos estão pensando. Miranda Maverick chegou num momento que eu achei que ela seria aquela promessa que iria, sim, crescer de uma forma avassaladora para ficar na parte de cima daquele top 15. Ainda não é o caso, tá? Me decepciona nesse aspecto, mas é uma boa lutadora de fato, com potencial para ser ranqueada. E além disso, tem um aspecto físico. Eu odeio a Rose Namajunas no peso mosca. Eu acho que ela padece do mesmo mal da Jéssica Andrade.
de já ter sido campeão no peso palha e aí não querer mais ficar, sabe, cortando peso, fica meio desleixado e aí no peso mosca reflete até no corpo. Não é um corpo atlético como ela se apresentava no peso palha. Então eu não sei, cara, essas cismas desses lutadores ficarem dividindo ali categorias, acho que uma hora sempre vai dar errado e temo que essa hora tenha chegado para Rose Namajunas aqui, porque a Miranda Maverick é uma lutadora chata. Não vai ser fácil para ela. Eu acho que ela pode vencer na base do talento, mas eu não descartaria, sim, uma zebrinha acontecendo aqui. Vou de Rose Namajunas decisão, mas bota um alerta aí. Muito bem observado, e acho que todo mundo aqui concorda com você sobre não ser fã desses lutadores que ficam alternando simultaneamente duas categorias, né? É uma coisa que o Barbie sempre critica, né, capitão? Chegamos, inclusive, na ADLP, Barbie, a análise da luta principal. Antes dela, só lembro que daqui a pouco, contagem regressiva para o quiz Três Tapinhas. Quem manja mais de MMA? Tanuri, Barbie ou Meloto? Daqui a pouco, vamos descobrir. Barbie, ADLP, análise da luta principal, eu quero ouvir primeiro os seus pitacos, as suas impressões sobre qual Kamaru Usman vai entrar este sábado no Octagon, por favor. Pô, honestamente falando, possivelmente, provavelmente, minha opinião é que vai ser o pior Kamaru Usman que a gente já viu. E é triste falar isso. Eu me sinto triste de falar isso, até porque o Kamaru Usman, cara, o Kamaru Usman é um exemplo de atleta, é um cara que tem uma mentalidade muito boa, que sempre treinou muito forte, sempre, tipo assim, é isso que ele valorizou. Ele nunca falou, eu sou talentoso, ele sempre falou, eu trabalho duro pra caramba. Sabe, eu treino super forte o tempo todo. E, cara, mas assim, eu vou dizer que o Kamaru Usman, o que ele fez enquanto competidor é quase milagroso se a gente levar em consideração que esse cara praticamente não tem joelho, sabe? Ele realmente, a extensão das lesões dele no joelho é uma parada tão absurda que ele tá falando, eu não consigo correr, eu nado. Porque eu não consigo correr, o meu condicionamento físico não funciona dessa forma. Eu subo a escada de costas, porque dói subir a escada de frente. Tipo, você tem noção, para você ter uma noção da extensão das lesões dele. E aqui umas outras ressalvas, né? Como todos sabemos, são 3 derrotas consecutivas. Beleza, que foram lutas muito competitivas até, sabe? Ele estava ganhando a primeira luta contra o Leon Edwards, ele fez uma luta bem dura na segunda, ele fez uma luta muito dura contra o Khamzat Chimaev, pegando a luta de ultimíssima hora na categoria de cima, o que isso aqui é uma coisa que eu respeito demais. O Usman realmente fez o que podia ali, mas, cara, a idade chega para todos. Ele não luta há 1 ano e meio, vindo de 3 derrotas consecutivas. A última vitória dele foi em novembro de 2021. Tá pegando um menino agora, e vale pensar que o Usman sempre foi um cara muito físico, né? É um cara que se vale muito de ser mais forte do que os adversários, e até mais caixa do que o adversário, colocar eles na grade com essa pressão, trabalhar um jogo de clinch. Ele sempre teve um cardio muito, muito acima do normal, colocar para baixo, se for possível, trabalhar por cima também. Depois, ele veio melhorando o jab, o jab é uma parte, né? Mas ele veio melhorando o boxe nos anos mais recentes, colocando jab, sequências de golpes retos na cara dos adversários, que eu nem sei se foi uma coisa tão boa assim, estilisticamente falando, sabe? Porque quando o boxe dele era mais bagunçado, eu acho que combinava mais com o jogo dele. A impressão que dá é que quando ele tentou ficar mais técnico, ele também estava deixando os adversários entrarem muito na luta, justamente porque ele estava diminuindo a pressão. Eu acho que a segunda luta contra o Colby é um exemplo muito claro disso, porque o Colby nem estava na luta nos primeiros 2 rounds. Ele tomou 1 milhão de knockdowns no segundo round e depois conseguiu voltar para a luta, conseguiu se reajustar ali. Eu acho isso aqui uma coisa extremamente preocupante. Eu acho que o Usman, cara, o meu problema aqui é o que eu já comentei, que para mim o jogo do Usman é extremamente físico, e a gente está falando de um cara que tem um histórico enorme de lesões, que honestamente, é impossível acreditar que o Usman ainda está nessa para ser competitivo no nível mais alto possível. É impossível, ele tem 38 anos, está vindo de 3 derrotas consecutivas, não luta há 1 ano e meio. Ele luta porque ele ama, mas eu não tenho nenhuma dúvida que ele sabe que ele não vai chegar mais perto de uma disputa de cinturão. Ele tem que saber.
ele tem que saber disso, que mesmo se ele ganhar essa luta, o UFC vai jogar ele contra outro meninão, na esperança que ele vire esse cara de novo. E isso aqui é alguma coisa que afeta o seu treino, né? E quando a gente tá falando de um cara como o Usman, que especificamente se vangloria de treinar extremamente duro, se ele perder esse olho de Tandera, sabe, o que sobra? Eu tenho certeza que ele vai entrar na melhor condição que ele pode, mas a gente tem que pensar no estado físico, mental que ele vai estar. Como falei, 38 anos de idade, histórico muito longo de lesões, 3 derrotas consecutivas, para um cara que tem um jogo extremamente físico, que nunca foi o cara mais técnico em termos de trocação. O jogo dele vai ser o mesmo, vai ser de colocar pressão, colocar na grade, trabalhar o cardio do adversário, trabalhar golpes no corpo, conseguir quedar se for possível. Eu só não acho que ele vai ser tão efetivo quando ele foi outrora. Muito bom, Barbicho. Eu queria dizer que da minha lista de lutadores favoritos, né, não sei se dá para chamar de ídolos ou não, mas enfim, né, que eu já falei que eu não tenho muitas coisas de idolatria, junto da Amanda Nunes, sempre esteve Kamaru Usman, Robert Whittaker, outro lutador que eu amo de paixão por vários motivos, e fico triste de ouvir a descrição do Usman que vai entrar esse sábado no Octagon, até porque eu acho que você foi muito preciso e muito feliz nas escolhas, e é o tempo, né? O tempo passa para todo mundo. Do outro lado, vai estar alguém muito mais novo, Joaquim Buckley, com poder de fogo nas mãos, com o perdão do lugar comum, e eu quero saber o que você acha desse lutador e que jogo que ele vai impor para o Usman a essa altura do campeonato, Barbie. O Joaquim Buckley, eu diria assim, o Joaquim Buckley tem uma competição muito grande com o nosso colega aqui, Igor Meloto, de saber quem é o mais etarista, né? Porque o Buckley está numa jornada aqui no asilo. Pegou todos os lutadores assim no auge da decadência, passando o caminhão em todos. Agora é mais um com o Kamaru Usman. Nosso amigo Meloto aqui olhando isso e sorrindo assim de orelha a orelha. Eu tô te vendo aqui, Meloto. Você pode estar se escondendo, mas eu vejo você. Eu vejo seus olhos brilhando toda vez que o Buckley soca um cara com 39 anos de idade. Eu tô de olho, seu malandro. Aqui, ó. A gente conhece. Mas enfim, o Buckley é um boxeador, ele entrou no UFC como peso médio, e era até cômico, né? Porque ele tinha que correr na direção dos adversários, entrando com os ganchos, assim, sequência de ganchos, para tentar fazer a coisa funcionar, e funcionava às vezes, porque ele sempre foi um cara muito atlético. Ele ainda é um cara estupidamente atlético, muito forte, muito rápido. Ele não se tornou um boxeador muito melhor da noite para o dia, mas ele se tornou um cara muito mais paciente, começou a colocar mais o jab, até agora que ele não tem uma desvantagem físico muito grande para os adversários em termos de altura e envergadura. Ele está conseguindo colocar o jogo dele sem ter que cobrir uma distância estúpida o tempo todo, sabe? Então ele está colocando mais o jab, está colocando mais golpes em linha, está conseguindo trabalhar mais golpes no corpo, que é uma adição muito bacana ao jogo dele, defendendo quedas melhor. Quedas sempre foram um problema para ele num sentido geral, e principalmente adversários que chutam bem também eram um problema para ele. A luta contra o Thompson mesmo, ele passou uns bons perrengues antes de conseguir o nocaute. Na minha opinião, ele estava perdendo a luta antes do nocaute acontecer até, mas ele estava colocando pressão o tempo todo, entrando consequências, e acaba que o Thompson meio que é o esquisito, né? Porque ele é o cara extremamente alto, extremamente longo, que chuta muito da categoria. É muito raro você encontrar um jogo como esse. Mas você vê que esse cara, o Buckley, ele desceu como um boxeador unidimensional, venceu o Vicente Luque com ground and pound, versão do Sultan Ruziboev, através de quedas, controle posicional e ground and pound, venceu o Colby Covington defendendo as quedas, trabalhando no jogo de trocação, e eu acredito que é muito nisso que ele vai se basear nessa luta contra o Kamaru Usman, trabalhar golpes no corpo, circular. Ele vai tentar colocar pressão, mas eu acho que o Usman não joga realmente andando para trás. Eu acho que mesmo que ele esteja tomando atraso, o jogo dele tem que ser andando para frente. Então eu imagino que o Buckley vai colocar golpes em linha, trabalhar em volume um pouco maior, combinações corpo-cabeça. Ele tem um card assim, que eu ainda fico questionando um pouco, mas definitivamente suficiente para fazer 3 rounds aí sem muita
muitas dificuldades. Ele tirou o Colby Covington para absolutamente nada. Eu coloco o Colby Covington como, tipo, 2 degraus abaixo do Usman, em praticamente todos os quesitos, mas foi uma passada de caminhão tão grande que eu acho que a gente pode tirar um certo nível, assim, em termos de defesa de quedas, em controle do espaço da luta. Eu acho que o Buckley tá vindo muito bem para essa luta e o bicho vai pegar, mano. E Barbie, eu entendo que o teu palpite está indo no Joaquim Buckley. Você pode me corrigir se eu estiver errado. Se eu estiver certo, confirme, por favor, e me diga como você... A gente vai ver o Kamaru Usman nocauteado neste sábado? Essa cena vai acontecer diante dos nossos olhos? Ou você imagina um outro desfecho? Eu acredito que vai ser um nocaute. Acaba que entra muito tempo de inatividade nessa questão aqui. Eu acho que entra muito até um certo desespero do Kamaru Usman, porque ele precisa de uma vitória aqui, sabe? A luta do Buckley contra o Vicente Luque, eu acho que teve uma descrição meio do que eu penso dessa luta, porque o Luque se frustrou de uma certa forma, que ele quase entregou o nocaute pro Buckley, sabe? E eu meio que tenho a impressão que é isso que vai acontecer, talvez em outro sentido, que o Usman vai tentar colocar essa pressão, ele vai tentar muito forte colocar essa pressão, e ele não vai conseguir, ele vai acabar se exaurindo, talvez não canse tanto quanto a maioria dos lutadores, mas tipo assim, se frustrando, sendo atingido por mais golpes, eventualmente sendo nocauteado. Eu acho que existe aí uma chance do Usman, tipo, ele continua sendo o Usman, e como eu falei, a performance dele contra o Chimaev foi surpreendente de uma forma bem positiva, sabe? Mostrou um alto rendimento mesmo na categoria de cima, pegando a luta de última hora. Eu tenho certeza que o tanque de gás dele ainda vai estar muito bem. Se ele conseguir colocar essa luta na grade, conseguir exaurir os braços do Buckley, conseguir trabalhar esse jogo do clinch, ele tem uma boa chance, levando essa luta para os rounds finais aí, de exaurir o Buckley e conseguir dominar o 4º, 5º round, se bobear, roubar um round mais cedo. Mas eu acho que a juventude aí, a capacidade atlética, o poder de fogo do Buckley, e combinado com essa necessidade do Usman de colocar uma pressão, de fazer com que ele gaste esse tanque de gás que ele tem, tipo, isso, acaba que o jogo pro Usman, ele tem que se colocar na linha de fogo, ele tem que se jogar no problema, e isso aqui que cria esse nocaute na minha cabeça, que se o Usman lutar para não ser nocauteado, ele vai perder numa decisão, porque ele não vai exaurir o Buckley, ele não vai conseguir impor seu jogo, ele não vai conseguir as quedas, não vai conseguir o clinch, mas se ele lutar para se expor dessa forma, para pressionar, para saber, vou tomar golpes, mas vou tentar colocar o jogo no clinch, talvez ele consiga espremer aí o Buckley até ele sentir o cardio, mas eu também acho que ele vai ser mais vulnerável ao nocaute acontecendo dessa forma. Então, meu palpite vai ser em Buckley por nocaute, com dor no coração. Ok, vamos descobrir neste sábado, né? Faltam poucos dias. Enfim, eu acho uma luta interessante, que pode trazer uma sobrevida para o Kamaru Usman num evento e na carreira, mas concordo com o favoritismo do Buckley, aquilo que a gente vem acompanhando, né? Tipo, existe uma passagem de bastão que o UFC costuma promover mesmo nas situações. Tá com cara de ser isso, né, Meloto? Exato. O tempo do Usman, para mim, já passou já. 37 anos, 38 anos, não é mais o mesmo. E tem um dado também que, assim, o pessoal lá de fora, né, gosta de coletar as informações. Se você juntar Kamaru Usman, Colby Covington, Durinho, Thompson e o Leon Edwards, a proporção de vitórias e derrotas é absurda. É praticamente diversas derrotas seguidas para 0 vitórias. Tipo, a fase desses veteranos é horrível. Então, o Kamaru Usman também indo contra esse número sinistríssimo, cara. Nossa! Exatamente, impressionante. E chegamos nele, no Campo Minado. Campo Minado. Tanuri, vou trazer o recap dos nossos palpites do Campo Minado, do UFC 316 Valishvili versus O'Malley. Rampazzo foi de Pat Mix vencendo Mário Bautista. Quen. Meloto foi de Ariane da Silva Lipski vencendo Wan Kong. Quen. Barbie foi de Jeca Saragui vencendo
Ju Sang-yu, Quen. Esse novo jeito do campo minado operar aqui, que premia quem busca os azarões ou as odds mais altas, está fazendo a gente colecionar insucessos aqui. Não raro, fecha-se a trinca e ninguém cravou nada. Impressionante. Será que dessa vez vai mudar? Campo minado para o UFC Usman versus Buckley. Começando por você, Barbito. Vai do quê? Quem vencendo quem, por favor? Eu vou de Alonso Menifield vencendo o Omar Sy, que está pagando 5,50. Honestamente falando, eu acho que o Omar Sy ganha essa luta, mas eu não acho que. Eu acho que o favoritismo aqui está tão estupidamente desnivelado, cara. Eu acho que o Menifield não deveria estar pagando nem 3, o cara está pagando 5,50. Eu vou pelo risco. Eu tô indo muito. Tô sendo muito meloto aqui. Tô sendo muito meloto. Vamos ver. Ok, eu estou indo de Miranda Maverick vencendo Rose Namajunas, pagando 3.0. 3.0. Aqui entre nós, Tanuri, pulei do barco, mano. Mudei de palpite, cara. Pulei do barco. Você fez certo, o Barbie te convenceu. Eu acho que o nosso negão não vai cravar, cara. Eu amo o Kamaru Usman. Mas eu acho que tem mais chance da Miranda estragar o chopp da Rose do que o contrário. Concordo. Estou indo de Miranda vencendo a Rose. E você, Meloto, por favor. Olha, eu tô com um palpite bem convicto aqui, como sempre. Eu estive desde o início do podcast. André Petrovski vencendo o Edman Shabazi. Mudou também, né, vagabundo? Mas não mudei. Mudou. Você tá vindo de Paul Craig, não vem, não. O cara tava indo de Paul. O cara foi de Paul Craig quando essa luta foi marcada da primeira vez e agora arregou. Arregou! Ele ia de Cris Moutinho, que tá com 10, pô. Vai de Cris Moutinho, seu safado. Outro card, não é o mesmo. Não é o mesmo card daquela semana lá. Tem outras lutas melhores agora. Ó, eu só quero falar uma coisa. Se alguém vai de Cris Moutinho e crava, ninguém mais alcança. Deus. É Deus. Ninguém mais alcança. Certeza? Ninguém quer mudar pro Cris Moutinho? Vai, rapaz, você tem minha bênção. Vai! Não, vamos da Miranda Maverick, que eu acho que vai entregar uma luta suja para Rose. E tem aquilo que o Danilo falou, a Rose não convenceu ninguém até agora no peso mosca. Pois é. Eu acho que tem chance dessa zebrinha bater aí. Vamos ver o que vai acontecer. Chegou aquilo que eu vinha prometendo há muito tempo aqui, né, desde o início do quadro da edição de 3 Tapinhas, o quiz 3 Tapinhas. Porque eu pensei o seguinte, cara, a gente vai ter ninguém mais, ninguém menos que Rodrigo Tanuri, um dos maiores jornalistas de MMA do Brasil. Isso é um fato. Não estou elogiando ninguém. Não estou elogiando ninguém, estou dizendo fatos. Um dos maiores jornalistas de MMA do Brasil. Vai estar junto com a gente aqui. O cara manja de MMA. Eu sei que ele manja, só que aí é o seguinte, negão. Para você, o bagulho embaçou. Porque do outro lado tem a Wikipédia do MMA, que é o MMA Meloto, sim, que é esse monstro que tem uma bola de cristal de mãe de Nile, o que ele fala no Twitter, no Instagram que vai acontecer, acontece. É verdade. Antes de todo mundo, é um predestinado. E do outro lado tem o Barbie, que é um estudioso, um metódico e tem uma memória de elefante. O Barbie tem corpo de galinha e memória de elefante. Tá? Só o corpo é de galinha. A memória é de elefante. Você entra na fila também, seu safado. Você entra na fila. Essa fila tá ficando longa. Eu vou ter que... vai ser um tapa para cada. Vocês ficam aí. Então, Girafales elogiando o seu Madruga. Eu sou seu amigo, hein, Barbie? Sempre elogiei, não vem não, porra. Isso aí vai sobrar pra você também, malandro. Vai sobrar de graça. Ó, a briga aqui vai ser dura. É isso que eu tô querendo dizer. Aqui, eu vou dizer para vocês, eu tenho um palpite de quem vence. Mas eu vou falar depois. E eu vou ser honesto. Se eu acertei ou se eu errei, eu vou falar, puta, eu errei, eu achava que ia ser esse aqui e foi o outro.
Eu vou falar depois quem quer o meu palpite. Mas vamos começar. Primeiro as regras. Primeiro o seguinte, cavaleiros e brutamontes, donzelas e desdonzeladas. Eles não sabem quais são as perguntas e não sabem quais são as regras. As regras é o seguinte, são perguntas abertas. Então, não tem alternativas. São perguntas abertas. Para responder a pergunta, a pessoa tem que dizer, o competidor tem que dizer, tem que gritar, tapinha! Quem falar tapinha primeiro vai ter direito a responder a pergunta. Quem vai decidir quem falou primeiro ou não, sou eu. Se eu entender que dois falaram absolutamente simultaneamente, o terceiro que não falou vai escolher quem vai falar. Aí ele pode ser estratégico de acordo com como está o placar. E deixa eu dar um exemplo. Vamos fazer um exercício aqui. Eu vou fazer uma pergunta, não está valendo, é um exercício só. Mas faça um exercício como se valendo estivesse. Vamos lá. Deixa eu só apontar mais uma coisa. Vocês podem gritar tapinha antes de eu terminar a pergunta. Inclusive. Antes de terminar a pergunta, pode gritar tapinha. Só que quem errar, perde 2 pontos. Acertou, faz 1 ponto. Errou, perdeu 2 pontos. E se gritar tapinha antes de eu terminar a pergunta, eu não vou terminar. Eu fui interrompido, você vai e responde. Então, a pergunta teste aqui, para a gente só validar, é o seguinte. Quem é o atual presidente da República Federativa do Brasil? Tapinha. Ninguém falou. A gente ficou na cabeça mesmo, né? Nossa, você, Barbie e Meloto, vocês estão lentos. Fala, meu eu tô assustado aqui com a Eu pensei que você ia falar, tipo assim, quem é o presidente de alguma organização de MMA? Só que não eu já tô naquela expectativa de começar com menos 5 pontos aqui. Errou a pergunta teste. Otário, menos choque. Vai lá, Tanuri. Responda. Nosso querido Lula. Ótimo que você respondeu assim, porque essa resposta está correta. Eu não vou considerar correta apenas a resposta Luiz Inácio Lula da Silva. Então, se a resposta for Shogun, não precisa ser Maurício Shogun Ruas, pode ser só Shogun, vai ser considerado como correto, ok? Alguma dúvida? Quantos pontos vale mesmo cada acerto? Cada acerto vale 1, cada erro perde 2. E se você levantar antes, não termina a pergunta. Boa. A gente sabe que a gente vai terminar negativo, né? Eu também acho. Vai ser quem vai estar mais próximo de 0. Eu acho que tem que ser empate em 0, ninguém levanta não. Pô. São 10 perguntas, vamos à primeira pergunta. 10? E eu vou ler as perguntas sempre no mesmo ritmo, nem muito acelerado, nem muito longo. Em que ano o UFC foi fundado? Tapinha. Vai lá, Meloto. 1993. A resposta está correta, 1 ponto para o Meloto. Cara, é uma máquina, tá vendo? Não dá. Me estranhou a demora dos senhores em levantar, mano. O cara tem o livro do UFC no bolso. Etarista, fanático, defensor de Dana White. Bom, em algumas perguntas eu vou pedir para vocês ficarem de mãos levantadas para ninguém ficar fazendo consulta em Google e Brothers the Nights. Aqui não é o caso. Vamos lá, pergunta número 2. Qual lutador foi o primeiro campeão simultâneo em 2 categorias no UFC? Tapinha. Vai lá, Meloto. Randy Couture. Resposta errada, foi Conor McGregor. Eu achei que eu ia ter a oportunidade de responder a pergunta. O simultâneo me traiu. Simultâneo, Panguá. Meloto tá com -1. Nossa! Não tem nada mais Meloto do que ele ser o único que está perdendo o jogo. Você fica quieto também aí, rapaz. O Barbie é maldoso. Vai, pergunta número 3. Contra quem foi a luta
que deu o título a Royce Gracie na primeira edição do UFC? Sabia? Ken Shamrock. Resposta errada, Meloto. Foi Gerard Gordeau. Ah, meu Deus! São perguntas capciosas, exatamente, perguntas capciosas. Menos 3 pro meu Tá amigo. certo isso? Tá certo. Eu confirmei as respostas em Google, ChatGPT. Foi na final, né? Na final. Eu fiz double check das perguntas. Pior que eu tenho que virar agora o jogo, né? Vocês estão ganhando com 0. Mas, ó, só o Meloto tá jogando, hein? 2 vagabundos aqui. Pô, agora tem que jogar mais A ainda, gente é né? wrestler. Eu e o Barba, nós somos Tá wrestlers. tranquilo, ele tem que acertar 3 perguntas pra empatar Ô, comigo. Meloto, perdido por 1, perdido por 1000, né, Meloto? Nossa, agora eu vou ter que ser um kamikaze. Quem foi... Não, desculpa. Qual foi o primeiro evento numerado do UFC a bater 1 milhão de pay-per-views? Mãos pro alto. Essa pergunta é difícil. Qual foi o primeiro evento numerado do UFC a bater 1 milhão de pay-per-views? Vai, Tanuri. Vai, Barbie! Capitão! Eu só entendo de luta, eu não sei essas questões de dados. Esses dados, exatamente. Estatística é complicado. Acompanha esse esporte desde sempre. É que a gente tá competindo aqui, a gente não pode dar esse passo em falso. Meloto, você tá com medo de ir para menos 5, é isso? Exato, tem os palpites, mas eles podem estar equivocados. Nossa, aqui eu consegui achar uma pergunta que nenhum dos 3 se arriscou a responder, hein? Se eu tivesse no 0, eu teria arriscado. Porra, ponto pro Rampazzo nessa, hein? Merece. Rampazzo 1. Eu gosto dessa. Eu tô ganhando essa porra. Exatamente. Eu tô ganhando essa porra. 1-0 pra mim. Qual que era a resposta? A resposta é UFC 66, Lidel versus Ortiz 2. Eu jamais acertei. Eu ia chutar, sabe quem? Aquele do Jorge St-Pierre, cara. Qual deles? Com o Jake Shields. Vacilei. Pô, isso aí foi o UFC 129. Total. Eu juro pra vocês que o 66 veio na minha cabeça, mas aí eu fiquei na dúvida se era o 60 ou 66, ou se foi só pro 100 em diante, porque Nossa. eu sabia que ele deu versus Ortiz tinha vendido muito. Eu ia chutar 100 sem vergonha nenhuma, inclusive. Uhum. Ó, vamos lá. Pergunta número 5. Em que país nasceu Ilia Topuria? Tapinha? Meloto primeiro. Alemanha. Resposta correta. Correta. Era essa. Meloto está com menos 2. Dá para recuperar, Meloto. Você já viu aquele vídeo, tipo assim, Luigi ganha o jogo não fazendo nada? De jogos de Mario? É exatamente isso. Eu e o Tanuri agora. E é possível, hein? É possível. Vamos lá. A pergunta número 6. Quem foi o primeiro campeão peso pesado do UFC? Tapinha? Mark Coleman. Puta, ponto pro Barbie. Boa. É isso aí. É o Bar. É isso aí. Não teve gulgada aí não, né, Barbie? Não, tá doido. A minha Wikipédia aqui ainda tá aberta no Royce Gracie, porque eu tava querendo checar o nome que vocês tinham falado. Gerard Gordeau, eu nunca acertaria essa. Vamos à pergunta número 7. Mãos ao alto, os 3. Quem tem mais seguidores no Instagram? Alex Poitin, Ilia Topuria ou Charles do Bronx? Tapinha. Poitin. Resposta errada. É o Topuria, não é? É o Topuria. Charles do Bronx. Meu Charlinho. Caralho. Merece. O campeão tem nome. E não é eu, né?
Maravilhoso. Não é eu. Já era. Não dá pra fazer 20, não? Ver se dá pra virar. Pô, deu trabalho fazer esse questionário, cara. Eu fui de... Boa, gostei, cara. Embora Gostei tenha demais. sido um desastre, né? Mas gostei. Pergunta. Meloto. Ô, Barbie, Meloto tá com -4. Nossa, cara. Do jeito que tá sendo, parece até que eu costumo errar palpite, né? Nesse podcast. Um milagre. Parece até que eu sou leigo, né? Vamos lá. Se tiver empate, porque o Tanuri pode acertar o mim e empatar com o Barbie. O Tanuri, pelo amor de Deus, hein? Vai ter uma pergunta de Minerva, decisiva. Eu não sei qual é ainda, mas eu vou inventar. Pergunta número 8. Essa aqui, você o minuto vai acertar. O Barbie também. É quem falar primeiro. Ela não é fácil, mas eu acho que vocês sabem. Qual evento, eu quero o número, marcou a estreia oficial das mulheres no UFC? Tapinha. Tá lá. UFC 157. Resposta correta. Caralho, não. É isso. Viu? Eu não sou leigo. Só apressado demais. Ele se justificando. Eu não sou leigo. Eu tô chorando, bicho. Essa vai ser a derrota mais injusta da história, cara. O cara perdeu por ser ousado. Só você palpitou. O cachorro, agora não. Dos covardes, a história não fala. A única pergunta que ele... Não, perdão. Na verdade, foram duas que ele falou. Quem foi o lutador? Agora não. O meu eu acertei. A outra era Gerard Gordon, que eu não faço a menor ideia de quem é. Vamos à próxima aqui. Então, Meloto acertou. UFC 157, estrelas das mulheres no UFC. Pergunta número 9. Eu peguei pesado demais, cara. Eu superestimei vocês três. Pergunta número 9. Quem foi o primeiro campeão dos médios até 77 quilos do UFC? Não, dos médios. Médios até 77? Não, perdão, dos meio-médios, me desculpem. Quem foi o primeiro campeão dos meio-médios até 77 Tapinha. quilos do UFC? Pat Miletich. Meloto acertou. É boa. Eu tava fazendo na minha cabeça, tipo, Jocelyn Pierre, Matt Hughes, Carlos Newton. Eu ia chegar lá, mas... Quando ele falou médio, já tava com o Dave Mini na cabeça. Isso. Mas é o Pat Miletich. Eu não lembrava se era o Dave Miner ou o Evan Tanner. Ô, Tanuri, perdido por 1000, cara. Total. É a última pergunta agora, pergunta número 10, tá 1-0 pro Barbie. E a pergunta número 10 é a seguinte. Qual é a luta de MMA feminino com maior venda de pay-per-view da história? Tapinha! Porra, Tanuri! Tu tinha que ter falado Tapinha, Tanuri, só pra tu ficar com a chance. Depois fica pensando. Não, mas eu posso errar e aí dá empate. E aí... É verdade. Não. Se você errar, o Tanuri ganha. Exato. Sem ter feito. Ó, Verdade! Eu ó. retiro meu tapinha, Tanuri. Foi Amanda Nunes e Miesha Tate. O vencedor do quiz 3 tapinhas é Rodrigo Tanuri. Não era essa, cara. Não era essa, pô. É Ronda contra Amanda? Era com a Ronda Rousey, óbvio. Você fala... Não, peraí. Ronda Rousey e Holly Holm. 1,1 milhão de pacotes. Verdade. Eu ia errar. Se eu tentasse, eu ia errar. Vocês têm certeza? Provavelmente. Não, cara. Com certeza. Ela é mita, cara. Ela é mita. 1,1? Vendeu mais que o UFC 200? Não adiantou botar o Brock Lesnar lá não pra remendar aquele card. Ela é foda.
Caramba! Ela é foda. Essa aí eu falei, assim, achei que eu tinha certeza, bicho. Perdeu com convicção, né? Cara, eu quero entender. Eu tô tentando entender. Tanuri venceu sem fazer nada. Por favor, deixa eu falar. Pelo amor de Deus. Ele acertou alguma pergunta? Não, Eu ia acertar a Alemanha, que você não Vamos lá. Eu quero entender. Comentem aqui, por favor, Cavaleiros e Brutamontes, donzelas desonzeladas, o que vocês acharam desse quiz 3 tapinhas? Porque o vencedor não falou tapinha nenhuma vez. O cara foi Luigi mesmo. E saiu vitorioso. O placar final é Tanuri com 0 pontos, vencedor. Barbie com -1 em segundo. E o Meloto, que se recuperou, mas fechou com -2 em terceiro. Acho que eu posso ter pegado muito pesado nas perguntas, né? Algumas muito difíceis mesmo. E o meu palpite, para quem venceria, que eu prometi que eu ia falar, era o Barbie, por causa da memória dele. Eu também achei. Quase venci, bicho. Se eu tivesse ficado calado, se eu tivesse aprendido a ser humilde, mano. Só faltava essa. Porra, mas essa última pergunta, eu achei que vocês sabiam, cara. Eu acho que essa eu acertaria. Porque foi muito ventilado já que a luta que mais vendeu. Cara, mas eu vou dizer, é porque, tipo assim, na minha cabeça, ninguém promove o UFC 200. Eu achei que era uma pegadinha. Tipo assim, porque ninguém promove o UFC 200, ninguém fala do UFC 200 como o evento que teve Amanda Nunes contra a Miesha Tate, justamente porque, tipo assim, a luta não era para ter sido a luta principal, sabe? Aí eu achei que você tava sendo malandro, você tava sendo esperto. Mas não, caramba, a Honda vendeu mais que o UFC 200, bicho. A Honda é uma grande estrela. Ela é bizarra. A Honda contra a Beth Correia no Brasil vendeu quase 1 milhão. Exatamente. Como pode, né? Que louco, né? É um fenômeno essas coisas, não tem muita explicação. Amei esse quadro, quero já fazer semana que vem de novo. Vamos valor. Meloto vai ter que mudar a tática. Meloto não vai poder ser assim na próxima. Vou ter que ser mais conservador, certeiro, né? Porra, mas o Meloto foi o único. Não, o único não. O Barbie acertou uma pergunta. Mas o Meloto foi quem mais acertou e o que ficou em último. Porque foi o que mais errou também. As regras permanecerão. Vocês que sejam mais cuidadosos. Mas o que eu vou fazer é, de fato, trazer perguntas que não exijam tanto da memória, assim, da lembrança, né? Porque eu acho que eu peguei um pouco pesado. Eu acho que não, viu? Eu achei muito bom as perguntas. Só faltou a gente pensar um pouquinho mais. Achei genial, cara. Genial esse jogo. Eu também gostei muito. Mas em relação à minha impressão, eu acho que é porque, tipo assim, minha memória é muito boa, mas essa questão de, tipo assim, número de evento eu também não guardo, cara. Eu número também não de guardo. É um tipo de coisa que, assim, eu nem olho. Sabe? Vocês sabem disso, que eu sou Ele pode variar. Acaba a luta, eu desligo a TV, eu nem fico pra entrevista. Do 100 ao 200, eu acho que eu saberia todos. Caraca! Todos os main events. Que isso, patrão? Me marcou muito. É o main event de 1. Tipo assim, se você me falar qual é o main event de 1, tipo, se eu tiver que falar o número, eu não sei. Eu sei os eventos, mas eu não sei atribuir o número. Fala aí, então, qualquer número pra mim. Do 100 até o 200. UFC, sei lá, 147. Mano, se esse cara falar... Não, aí é brincadeira. Não, 147? 147. Silva versus Franklin. Não pode ser. Eu vou... Não. Você segure a onda aí. Eu tenho isso. Puta merda, meu. Isso. Silva versus Franklin 2. Não é possível que esse cara sabe essa. Foi aquele remendado do TUF Brasil, que ia ser Anderson Silva no Brasil, não foi, né? Com o Tchau. Barbie, qual foi a alcunha que eu cravei pro Meloto aqui? A Wikipédia do MMA. A Wikipédia do MMA. Eu estou chocado aqui, Meloto. Papo sério, eu estou chocado. Bom, vamos empacotar essa super edição com o Super Tanuri aqui do UFC. Tanuri, a próxima vez que você voltar aqui, vai ter quiz de novo. E eu te passo umas perguntas por baixo do pano lá.
Vai ter quiz de novo. Foi muito, Tanuri, foi incrível a tua presença aqui. A gente precisa de você mais vezes mesmo. Por favor, para brilhantar com a sua opinião. Um cara que não fica em cima do muro, que tem voz ativa, que não é pacheco. O que quer dizer não ser pacheco? É jogar a favor do esporte. Né? A audiência deveria entender isso. Que quando a gente não fica puxando a sardinha para brasileiro, a gente está jogando a favor do esporte, da informação, da imparcialidade da informação. Né? É isso que o Tanuri faz, por isso que eu digo, sem medo de errar, que é um dos maiores jornalistas de MMA do Brasil. Então, continue sendo assim, Tanuri, por favor, porque você nos educa. E qual é o seu tapinha de despedida, meu amigo? Não, antes de mais nada, eu agradeço pelas palavras. Pô, fico até realmente lisonjeado. Muito obrigado mesmo, Rampar. Cara, você também, obrigado por nos entender. Agora, o meu tapinha de despedida é até um apelo que eu tenho que fazer para o senhor UFC. Não aguento mais a novela Jon Jones e Tom Aspinall. Acho que chegou na hora, né, do nosso querido Dana White pegar o cinturão à força de Jon Jones e dar continuidade a essa categoria. Uma das piores novelas que a gente já viu no MMA. E olha que a gente já viu muito, hein? É realmente complicado isso, né, Tanuri? Que desfecho que você imagina para ela com base no que você tem apurado? Eu torço para que essa luta aconteça, porque é uma das poucas super lutas hoje no cenário. Mas vendo o que o Jon Jones está fazendo e como fã do Jon Jones, eu tenho que ficar decepcionado. Mas, Tanuri, eu vou te provocar. Quem está fazendo é o Jon Jones ou é o UFC? Jon Jones e com o aval do Dana White do UFC. Inacreditavelmente. E essa história do Francis Ngannou encabeçar a próxima luta? Papo furado. Papo furado foi novamente o Jon Jones buscando um nome que ele já foi ventilado para justamente abafar um pouco essa história de Tom Aspinall, dizendo que ele está correndo. Opa, então eu estou correndo do Tom Aspinall, mas indo buscar uma luta contra o Francis Ngannou. Você está entendendo? Meio que para dar uma minimizada nessas acusações de que ele está virando frango, galinha, como queiram, sendo que já foi uma luta que poderia ter ocorrido e muita gente acredita naquela versão de que o Jon Jones também dificultou as negociações e aí não também rolou essa luta contra o Francis Ngannou. Então, assim, é uma novela que você vê que o Jon Jones protagonizou duas lutas, super lutas, que não ocorreram. Uma pena, cara, uma pena. Muito bom, Tenu. Ô, Barbie, qual que é o teu tapinho de despedida nessa edição mais que especialíssima, que tivemos Tanuri e tivemos quiz 3 tapinhas? Edição sensacional. E o meu tapinha aqui é só porque a gente falou essa questão, vamos utilizar os tapinhas para comentar de notícias, para comentar de eventos, e esse aqui vai ser um pouco longe. E vai ser sobre boxe, vai ser um tapinha bem específico em cima de um lutador, porque eu acho que é um assunto muito relevante que tem que ser dito, que vai ser em cima de um cara que chama Keyshawn Davis. Para quem não conhece, Keyshawn Davis é um medalhista olímpico, um cara que ao longo de toda a sua carreira amadora foi extremamente bem sucedido, só perdeu para um único nome, que foi o Andy Cruz, que ganhou ouro em praticamente todas as competições que eles disputaram. Acho que ele foi 3 vezes ouro olímpico, se eu não me engano, o que é insano. Mas, enfim, esse Keyshawn Davis, ele se tornou profissional, ganhou o título mundial, está a caminho de se tornar uma super estrela do boxe, porque ele tem tudo, ele tem a habilidade, ele tem o poder de nocaute, é super jovem, americano, assim, a galera gosta muito dele. Aí chega aqui, não, cheguem aqui mais perto, porque o seu capitão precisa falar olhando no olho de vocês. Esse palhaço chega, não baixa o peso para a luta, por muito, não baixa o peso por tipo 5 libras, 4 libras, não sei. Mas você tem que lembrar que 4 libras no boxe é a categoria de cima. Não baixa o peso por uma categoria inteira e fala assim, galera, pois é, eu fiquei maior do que a minha categoria. E é isso. Aí, beleza, aí tentam negociar com ele e o time do adversário falou, a gente desistiu da negociação porque a gente viu que esse cara não tentou bater o peso. Ele estava rindo, ele estava super bem, não estava desidratado nem nada, se recusou a
a colocar um limite para a reidratação dele. Palhaçada, cancelou a luta, ele era a luta principal na cidade natal dele, a luta foi cancelada porque o adversário se recusou a lutar com ele depois de ele não ter batido peso. Aí o que aconteceu? O irmão dele lutou nesse evento, perdeu, e esse cara foi atrás do cara que bateu no irmão dele e atacou o cara, fora do ringue, atacou o cara. Meus amigos, soldados, não tem espaço para esse tipo de palhaçada, não deveria ter espaço para esse tipo de palhaçada. Para começar, que isso é crime, sabe? Sem contar a questão da falta de profissionalismo do cara não ter feito o trabalho dele, custado aos promotores do evento milhões de dólares, custado ao adversário dele a chance de aparecer numa luta principal, de disputar um título mundial. Tirando tudo isso, ele ainda por cima cometeu um crime. Tipo, esse cara tá fazendo uma speedrun de como acabar com a carreira dele o mais rápido possível. Questão de 2 dias, foi uma sequência incrível de besteiras que ele fez. E um tapa na cara desse malandro, perdeu toda a torcida, perdeu todo o apoio que ele tinha. E se eu fosse o juiz aqui, eu baniria esse cara. Eu espero que ele pelo menos receba uma suspensão para pelo menos mostrar que não é bagunça. Esse é o meu tapa. João Barbie revoltado no final dessa edição de 3 tapinhas, subiu nas tamancas, cuspiu fogo. Meloto, qual o teu tapinha de despedida? O meu tapa vai na cara do senhor Justin Gaethje, que até eu nunca imaginei que eu ia chegar a dar um tapa na cara dele, mas tá merecendo, porque ele tá tendo uma atitude muito imatura, muito sem noção, de exigir um title shot agora já contra o vencedor aí do Charles contra o Topuria, senão ele vai se aposentar. E o empresário dele já tá dizendo por aí que o Justin Gaethje já tá aposentado, porque a princípio não vai ser o próximo, né? Tudo indica que não vai ser o próximo. Então assim, cara, o que importa mais? Tu ser um showman, né? Tu agradar o público com as tuas atuações, seja perdendo ou ganhando, ou o resultado mesmo, numa competição que tenta eleger, ou, né, tenta ali a disputa pelo posto de melhor, né, lutador. Não é o show só, né, é o resultado principalmente. E o Justin Gaethje acabou de vencer o Rafael Fiziev, que é uma luta que ele já tinha vencido antes. O Max Holloway foi a luta anterior, ele perdeu um dos nocautes mais brutais aí dos últimos anos, e faz 1 ano já. Então, assim, ele ficou um tempo parado aí, volta contra o Fiziev e acha que já tem direito a um title shot? Não, cara, não. Tapa na cara dele, porque a atitude dele tá sendo infantil. Melo, tu quer ouvir o pior? Provavelmente ele vai ganhar esse title shot. Tomara que não, cara. Só me faltava essa. Tomara que não, também acho. Também acho. Tomara que não, cara. Que é isso? Não, é um absurdo, mas assim, do jeito que tá... Eu falei na edição passada aqui, o Tanuri, que cá entre nós, o Charles Bron, que está disputando um cinturão agora, é um absurdo, né? É um absurdo. Ele ganhou do Michael Chandler e ganhou uma disputa de cinturão. Aonde está Arman Tsarukyan? O que o UFC fez com esse lutador? Qual o tamanho da sacanagem com esse cara? Então, assim, do jeito que a banda vem tocando, eu não duvido de mais nada. E até o que o Meloto falou, né? Porque, assim, se você botar na balança o que o Justin Gaethje fez, o que o pessoal se lembra mais dele recentemente? Da vitória numa revanche em cima da hora contra o Fiziev, um lutador que ele venceu, ou daquele nocautaço clássico já que virou, que ele sofreu para o Max Holloway, um lutador peso-pena que foi para o peso leve. Sabe, é até engraçado você ver o Justin Gaethje nessa posição, um lutador que teve o cinturão BMF de lutador mais durão. Isso aqui que o Meloto falou é verdade, o Ali Abdelaziz afirmou isso, e isso aqui é aquela postura que a gente sempre fala, de diva. Tá divando. É isso. Exatamente isso. Eu, sinceramente, acho que, assim, essa informação, como tu trouxe, eu não tinha, de que ele tá dando um all-in, ou o title shot, ou eu me aposento. Para ser sincero, eu acho que seria tanta burrice o UFC se vir como refém e aceitar o resgate, e pagar o resgate, seria um tiro no pé tão imenso que eu não acho que isso vai acontecer.
que se acontecer, cara, é para a gente realmente começar a questionar o amor por essa organização. Uma coisa é o esporte MMA, outra coisa é a organização. Que aí tem limites, né? Pelo amor de Deus. Bom, acompanhamos cenas do próximo capítulo. O meu tapinha de despedida vai nas costas, e é um tapinha duplo nas costas de Léo Salles e Rodrigo Tanuri, esses parceiraços aí do MMA Pride Brasil. Eu acho improvável, mas sempre é possível que algum de vocês, Cavaleiros e Brutamontes, que está assistindo a gente aqui, donzelas e desdonzeladas, não seja inscrito do MMA Pride Brasil ainda. Não conheça ainda o trabalho do Tanuri que ele faz lá, diariamente subindo vídeos. Então, se houver essa pessoa, eu ainda não sou inscrito do MMA Pride Brasil, faça isso agora, porque é um jeito muito legal de você, da mesma forma que as redes sociais do Meloto te mantêm informado o tempo todo com notícias, o Tanuri e o Léo Salles fazem isso com vídeos lá no YouTube, no canal deles. Parabéns pelo trabalho, Tanuri. Eu que agradeço, e é isso que eu falo sempre, cara. A gente tem que destacar vocês também, porque vocês são conhecedores, vocês amam o esporte. Eu sempre falo isso. Há quanto tempo a gente se conhece? Desde a comunidade do Orkut. Meloto, Barbie, Capitão Carisma, mas é Barbie. Um dos melhores entendedores de análise técnica. Sinceramente, não deve nada ao Vitor Miranda, com todo respeito, tá? Mas eu tenho que falar isso aqui. Vocês têm esse cara. Meloto nas notícias. Rampazzo também acompanha o esporte há muito tempo. Olha como é que ele apresenta isso. Então, assim, o que me deixa chateado é tipo assim, a gente ama tanto esse esporte, que aí o que... Não é infelizmente porque eles também merecem, né? Mas tem muitos canais bem maiores que os nossos, né? E parabéns. Mas será mesmo que eles amam tanto o esporte assim? Eu acho que dificilmente. Mas assim, parabéns também. Então, óbvio que o nosso sonho é elevar os nossos canais. Por isso que a gente sempre pede deixar aquele like, se inscrever, comentar, é sempre muito importante. É chato, mas, poxa, faz isso também nos nossos. A gente não morde, não. A gente é mais crítico, sim, mas somos legais. Entendeu? Não somos maus. Somos caras do bem. Tim do bem. A gente só diz algumas verdades, né? Mas, cara, vocês também fazem um trabalho impecável, um capricho tremendo nesse podcast. E é isso. Vamos crescer juntos aí. Estamos sempre para essa parceria eterna, Tim do bem. Valeu, meu querido. Barbie e Meloto manjam muito, muito, muito de MMA, mas quem venceu o quiz, quem mostrou que entende mais de MMA aqui, foi você. Com 0 pontos na frente dos dois. Maravilhoso. Maravilhoso. Humildade vence. Humildade vence. Queridos e queridas, até quinta-feira que vem, com ou sem Tanuri, estaremos aqui. Um beijo. Resta, filhas.